Olá, pessoal. Meu nome é Nayara. Eu sou farmacêutica da Animal Pharma da unidade aqui de Blumenau. É um prazer falar aqui com vocês no Instagram da rede, né, com tantos clientes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alimentação natural. Olá, doutora, tudo bem? Tudo jóia, e você, Nayara? Tudo certo. Então, muito obrigada, primeiro, por aceitar, né, o nosso convite aqui de falar um pouquinho sobre alimentação natural. E eu vou pedir, então, para que você se apresente, para que todo mundo está aí assistindo conheça um pouquinho de você e do seu trabalho. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer, Nayara, pelo convite. De apresentação, então, eu sou bióloga, né, além de veterinária. Trabalho com alimentação natural há mais ou menos uns 4 anos. Nos meus cães, 8 anos, já fiz inúmeros cursos, né, de diferentes vertentes da alimentação natural. Como que a gente vai iniciar esse estilo de vida? Vou chamar isso como estilo de vida. Eu dava ração antes... A Juju, né? Nossa pacientezinha, que ela tá aqui do ladinho dormindo. Vamos usar ela como exemplo. A Juju, ela era um cãozinho saudável, eu dava ração para ela, mas eu decidi entrar com alimentação natural. Quais são os primeiros passos? O que a gente começa a fazer? Por onde começar? Vamos desde lá do iniciozinho, assim. Por onde que a gente começa? Então, eu sempre peço, né, para que o tutor tenha um médico veterinário clínico, né, responsável. Eu também sou clínica, tá? Mas eu acabo recebendo muitos pacientes de encaminhamento, né? Então, o paciente precisa ter ou um médico já, ou pode ser eu, né, como clínica e nutróloga. Depois disso, eu peço uma bateria de exames, né? Uma bateria bem completa de exame de sangue e ultrassom, né? Ultrassom exploratório abdominal. E dependendo desses exames, eu já peço também a urinálise para ver o pH, se tem cristais, se não tem. Depende muito da idade de cada cão, né? Do encaminhamento, mas dependendo, eu já vou fazendo uma triagem de exames. Mas basicamente, para um cão saudável, eu peço o exame de sangue bem completo, né? Que também ele avalia os eletrólitos sanguíneos e ultrassom com a citocentese junto, tá? É isso geralmente que eu peço. E daí, depois do resultado desses exames, daí eu monto um cardápio individualizado para cada animal. Isso que eu ia falar, alimentação natural, muita gente acha que é simplesmente eu dar o resto da minha comida ou cozinhar lá uma proteína, né, tipo uma carne, um carboidrato que seria o arroz e uma verdurinha. Eu acho que não é bem assim, né, doutora Nicole? Acho que é interessante a gente falar, mas tem muita gente que acha. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho de como que tem que ser, né, o ideal de uma alimentação natural. Eu já ouvi muitos veterinários falando, até outros veterinários que trabalham com alimentação natural, que se você não fizer de uma forma certinha, mais vale ficar na ração. Porque é um pouco irresponsável, eu acho, né? Então, tu pode falar um pouquinho pra gente de como que, depois que eu fiz os exames, daí você vai consultar, você vai fazer um cardápio. Fala um pouquinho pra gente de como que é esse processo. Sobre É que agora, nesses últimos 5 anos, começou meio que uma moda, né, de alimentação natural. Por quê? Porque houve também uma demanda de pessoas que estão preocupados com a sua própria alimentação e como os cães, né, são parte da nossa família, a gente também busca, né, o pessoal anda buscando o que é melhor para o seu cão também, né? Mas realmente não é resto de comida, né? Uma alimentação balanceada e saudável não é apenas, né, arroz, feijão e geralmente esses alimentos de resto de comida, principalmente na cultura brasileira, tem muito alho, tem muita cebola, muito sal, né, muito condimento. E isso não é muito legal para os cães, né? Então, existem proporções de carboidratos, proteínas, fibras, né, para cada paciente, né, para cada idade, para cada... Se o animal tem alguma patologia já instalada, se ele é um animal saudável. Então, isso tem que ser analisado de cada cachorro, né?
migraria da ração para alimentação natural? Quais os benefícios? Por que mudar? Isso é uma opção do tutor, né? Uhum. A praticidade da ração, né, é indiscutível, né? Tu abrir um pacote de ração e tu servir, né, os pelletzinhos, as bolinhas, né? Enfim, é muito mais fácil e prático. Mas depois que a gente entra numa alimentação natural, tudo que é novo exige uma adaptação, né? É o que eu sempre falo para os meus clientes, os tutores. Que é a mesma coisa quando tu vai num nutricionista humano e ele te passa um novo cardápio, tudo diferente do que tu estavas acostumado a comer. No início é difícil, né? Tu tem que sempre pegar o papelzinho, ficar olhando, ver o que tu precisa e tudo mais. Mas depois, ao passar do tempo, você vai vendo que se torna muito fácil. Da mesma forma que é fácil da ração, né? Então, isso é muito de costume, é o que eu gosto sempre de falar. Sim. E os benefícios, são inúmeros os benefícios, né? Isso não sou só eu, isso vem de séculos, né? A alimentação natural já vem sendo dada aos cães de séculos, não é uma coisa nova, só realmente teve uma tendência maior nesses últimos anos, né? Não tem corantes, não tem palatabilizantes, não tem antioxidantes químicos, nem aditivos químicos. A matéria-prima que a gente usa, seja ele carboidrato, seja ele proteína, seja gordura, a gente que está escolhendo, a gente escolhe sempre a melhor matéria-prima, né? De preferência, é claro, hoje aqui no Brasil é muito caro os orgânicos, mas a gente sempre tenta buscar com a menor quantidade de químicos possíveis. E hoje eu vejo que as rações, em grande maioria, existe... Vou citar um exemplo, por exemplo. Ele é usado como antioxidante e como conservante, que eu não sei dizer a sigla, porque ela é um nome daqueles químicos, assim, né? BH, acetildo, não sei o que, não sei o que. Mas é BHT e BH. Tá? Se você colocar no Google essas siglas, tá? Vocês vão ver uma série de estudos dizendo que, a longo prazo, eles sim são cancerígenos. Isso também a gente encontra nos cosméticos, nos nossos alimentos, né? Mas a maior parte dos produtos hoje em dia tem. Então... Tem, porque imagina, né? Uma ração fica, sei lá, 2 anos, 3 anos lá no pacote. Então precisa ter, senão vai proliferar bactérias, fungos, tem algumas toxinas que se não cuidar, tipo, vai crescer essas toxinas e pode até... As aflatoxinas, né? Exatamente. Isso é bom falar da granel, né? Que um dos grandes problemas de comprar ração a granel é isso, porque você tá lá, a ração, você fica abrindo o pote, fechando, abrindo, fechando. Entra o oxigênio ali e fica oxidando. E também, junto com o oxigênio, né, entra também fungos, né, bactérias e tudo mais, e acabam degradando e produzindo toxina, né? Nicole, fala um pouquinho para mim. Eu sei que existem vários tipos de dieta. Eu sei porque, como eu falei, eu já sou do mundo da AN, né? Então, eu sei que existem vários tipos de dieta e como escolher a principal. E antes de responder isso, eu só queria outra pergunta. Existe alguma idade certa para começar a fazer a AN? Não existe. Desde o desmame, ele já pode entrar direto numa alimentação natural e continuar até o resto da vida, né? Não tem idade, não. Legal. Sobre os tipos de alimentação natural, eu trabalho com 4 tipos atualmente, né? Que seriam a mista, para aquele tutor que não quer deixar da ração, mas ele quer otimizar o alimento, né, que ele dá para o seu animal. Então, dá um agradinho também, né? Isso, ele quer dar alguns alimentos, mas também quer aumentar o peso desse animal, porque tem muita gente que quer dar o agrado e o animal acaba engordando, né? Um problema seríssimo que a gente está tendo aqui nos últimos anos, né? E daí seria a mista, né? Onde eu vou estar usando também os nutracêuticos, que seriam substâncias, princípios ativos que otimizam a saúde do animal, né? E daí existe a cozida, né? Onde as proteínas são cozidas, os carboidratos e legumes
maior parte são cozidos, tá? Só entra realmente a cetogênica, onde os vegetais são crus, tá? E a crua, daí existe crua com ossos e crua sem ossos, né? A diferença é apenas as carnes com carnudas e com ossos, né? Veio essa pergunta também, assim, é muito importante, existem parasitoses em carnes cruas. Sim. Então, aí, essa preocupação. Existe um cuidado de como que a gente faz para que realmente, né, a gente não tá oferecendo uma coisa para o cão para ser saudável e desenvolve uma parasitose, por exemplo. Bem importante essa colocação. Existe sim essa preocupação, né, da carne crua, mas nos últimos anos aí a vigilância sanitária, né, tem a cada vez mais tendo mais fiscais e fiscalizando os abatedouros, né, de uma forma bem rigorosa. Além disso, né, desse controle que tem pelos órgãos, a gente faz sim um congelamento profilático, né? Dependendo da proteína, se é uma proteína de aves, a gente faz de 24 horas em freezer, tá? Freezer e congelador difere o tempo, porque o congelador é aquela geladeira que tem uma porta só, que tem aquela outra portinha, sabe? Aquela lá, ele atinge temperaturas inferiores, tá? Então, ele exige um tempo um pouco maior. Por exemplo, carne de boi, eu exijo pelo menos aí 3 dias, de 3 a 5 dias. Suíno, né, pelo menos 7 dias. Então tem que ter toda uma preparação, né, doutora Nicole? Porque assim, vou começar, ou tá acabando a alimentação do meu cachorro, eu preciso me programar para ir comprar, para fazer a porção, para eu congelar, para dar tempo, para daí eu servir para ele. Mas assim, Nayara, nada impede de, nesse tempo, não me organizei, não consegui, e agora? Né? Tu pode, nesse meio tempo, tu pode fazer cozida. Entendi. Né? Nada impede de tu alternar entre as dietas, né? Claro, tem alguns casos, alguns pacientes que daí o ideal é sempre manter num tipo de modalidade. Mas para outros animais não tem problema nenhum tu misturar os tipos de alimentação. Então, vai lá, me ajuda nessas principais dicas e para falar para o pessoal, né, qual é a organização que tem que ter. E se por acaso quer fazer, não tem como, se existe alguém que terceiriza isso, que faz. Sim, igual eu falei anteriormente, né? Tudo que é diferente, tudo que é novo, exige uma dedicação maior, né? Nas primeiras semanas aí. Como eu falo para os meus clientes, existem vários macetes, né? Existe, primeiro, na própria consulta, eu já vejo qual a disponibilidade do tutor, se ele tem armazenamento, quanto, né? Qual o tempo que ele tem e questão de custos, né? Porque o custo também interfere bastante, né? Então, eu tenho que conseguir atender tanto os tutores como ajudar na manutenção do cão deles, né? Então, uma dica que eu dou para todos eles, quem está aí ouvindo, né? Quem já é meu cliente, sabe que aquela panela elétrica. Não, a panela é muito legal, gente. Ela é elétrica, né? Tu coloca água, fica em vapor. Tem vários níveis. Daí você coloca, por exemplo, o que demora mais para cozinhar, né? Você coloca embaixo, por exemplo, batata doce, chuchu, e daí você vai colocando os níveis, né? Abobrinha, enfim. Coloca lá o tempo, vai tomar seu banho, vai fazer o que você quiser. Quando você voltar, tá tudo pronto. Né? Então é muito fantástico. E tu pode fazer tanto para carboidratos, vegetais e legumes, como você pode fazer para carne também. Quando a gente cozinha alguns vegetais, ele não perde os nutrientes na água? Sempre que tu cozinha, sempre que a gente submete qualquer alimento à temperatura, a gente perde, tá? Mas a gente tem que pensar nos carboidratos, vegetais e legumes para cães. Eles não digerem se forem crus, tá? Eles não foram feitos para comer carboidratos, né? Então, na alimentação natural, no habitat natural, os cães, né? Eles comeriam apenas presas, né? Carnes.
com as vísceras, né? Geralmente eles iniciam quando eles pegavam uma presa, eles pegavam matavam pelo pescoço, pegavam e começavam pelo abdômen, comiam todas as vísceras, né? Fígado, baço, intestino, pulmão, comiam tudo, e eles pegavam fibras para ajudar a digestão, né? Pegavam raízes, algumas frutas, algumas folhas, e assim era a alimentação deles, né? Que é a alimentação fisiológica do cão, né? Uhum. Então, o carboidrato, ele não digere. Então, sim, precisa ser cozido e a gente tenta balancear, né, na quantidade que não interfira nas vitaminas e minerais desses alimentos. Legal. Então, e qual é a outra dica? A primeira foi a panela. A Segunda, panela. o processador. Ó, eu já me metendo, né? Mas é que eu vejo aqui a nossa rotina. Processador pra gente é vida, meu Deus. Na realidade, eu sempre falo simples. Planejamento, tá? Tu tem que colocar no papel, tu vai lá, eu vou colocar uma dieta, vai ter quantidades, daí tu vai falar, eu quero para 15 dias. Tu vai lá e tu vai multiplicar, pegar uma calculadora, tu vai multiplicar esses alimentos, né, para tantos dias que você quer. Eu sempre dou dicas para os tutores que, por exemplo, alguns alimentos diminuem muito depois do cozimento e tem outros que não diminuem, né? Isso é uma dúvida bem comum antes e depois, né, dos tutores. Então, por exemplo, abobrinha, até quando a gente compra, ou espinafre, couve, por exemplo, tu compra horrores, daqui a pouco não virou nada, né? Então, essas dicas eu dou aos tutores, né? De questão de quanto deve comprar a mais ou a menos de alguns alimentos. A panela elétrica, fantástica, ajuda muito. Se não tiver a panela, demora um pouco mais, porque todos os carboidratos, legumes devem ser cozidos em panelas diferentes. Diferente. Tá? Deve ser cozidos em panelas diferentes. Então, tu fica mais tempo na frente do fogão, né? Do que tu ter uma panela elétrica. E depois das carnes, aí dependendo se é crua ou cozida, né? Tu vai fazer o mesmo processo. Crua, simplesmente você vai pegar a crua, vai fracionar através de uma balança, né? Você precisa ter uma balança. Eu sempre indico algumas balanças pela precisão, né? Porque tem alguns que pegam até pequenas quantidades, até de 1 grama até 5, 6 gramas. Outras já não pegam, né? E daí você vai fracionar. Daí eu sempre falo, se você quiser fracionar tudo, porcionar tudo junto, proteínas, carboidratos, legumes, vegetais e gorduras, tudo junto, dura 1 mês congelado. Agora, se você quer deixar mais tempo, você tem um espaço maior no seu congelador, no seu freezer, daí dura até 3 meses, tem que ser separado, né? Vegetais, carboidratos e a proteína separada. Eu achei melhor me programar, assim, claro que na primeira vez que eu fui fazer, tipo, eu tava lá, a alimentação dele tem carne, vísceras e um carboidrato e alguns legumes. Então, lá, bonitinha, eu tava no mercado, ia lá comprar batata doce, ia lá, pesava, tem todo, na parte de verduras lá do mercado, tem aquela balança, né? Aí ia lá, eu com um saco de batata doce, colocava lá, não deu. Então, a gente já faz mais ou menos uma programação, mas é o que mais ajuda. É claro que não vai ser precisa, mas pelo menos não acontece de estar lá montando, porque daí eu monto as marmitinhas, e aí, às vezes, tá lá, vai batata doce, abobrinha, pau, acabou o chuchu. Daí lá no outro dia tem que comprar o chuchu. Então, essa foi a forma mais fácil que eu encontrei, né? De separar o que eu preciso pesar naquela balança, e aí tu consegue já fazer uma programação, assim. Porque quando começa a acabar na metade, sério, dá vontade de chorar. Porque daí no outro dia, aquele negócio já vai estar congelado, aí tu botar outro lá em cima, não dá certo, não dá certo. Então, dá certo, mas né, já não é a mesma coisa, né? Mas já dá um desânimo aí no meio do caminho. Você tinha me perguntado, eu não respondi, tá? Existem outras opções. Tem vários tutores, clientes meus, que eles não têm tempo de cozinhar e eles querem sim, né, oferecer uma alimentação natural para os cães. Existe em Blumenau uma empresa que eu gosto bastante e indico, né, da Fabiane, e é a Good for Dogs. Eles têm cardápios prontos, né, para animais rígidos, e eles abriram uma parceria com alguns nutrólogos aqui de Blumenau, né? Eu faço parte, né, dessa parceria.
e a gente monta os cardápios e eles produzem, né? Então vem embaladozinho a vácuo, eles têm, diferente da gente, eles têm equipamentos bem Sim. melhores, né? Específicos para a produção de alimentos, né? Eles têm ultracongelador, que eu acho fantástico, né? Eles fizeram toda a comidinha, eles colocam no ultracongelador, rapidamente o alimento congela. Então, ele também não tem perca nesse congelamento, né? Sim. Então, existe essa opção. Deixa eu só voltar aqui. Uma coisa interessante que eu acho legal também, que os meus clientes começaram a fazer, e eu em alguns momentos também fiz, eles também fazem, por exemplo, só uma parte da dieta. Por exemplo, eu quero que vocês façam só os carboidratos vegetais, que é os mais difíceis, né? Na maioria das vezes. Então, eles pegam, tipo, eu quero só esses 6 itens aqui do cardápio, né? Que são os mais volumosos, digamos assim. Vocês fazem só isso e me entregam só isso. Daí, em casa, chega essa porção e eu só adiciono a proteína. Então, é verdade. Existe essa flexibilidade também que pode ser feita.